Vamos falar hoje sobre magia. Vamos pincelar sobre magia, porque existem vários cursos, várias formações em magia dos diversos tipos, mas um operador de mesa apométrica deve conhecer basicamente sobre magia. Mas o que é magia? Basicamente, é uma prática ritualista em que o operador, que é um mago, ele invoca energias, sejam cósmicas ou espirituais, e emprega a sua própria psicoenergia, direcionando-a rumo a um propósito, que seja pelo ritual, pela fé, pela intenção, pela vibração, vocalização de orações ou preces. Então, magia é apometria. Porque na apometria a gente tem um operador, não é um mago, mas ele invoca energias, né, cósmicas e espirituais, emprega a sua psicoenergia, direcionando no propósito do tratamento de uma pessoa, no tratamento espiritual de uma pessoa e de consciências espirituais. Então, a apometria também é magia. A magia, ela é comum a todos os povos e culturas, utilizando a psicologia humana para criar mudanças em eventos. Na magia, a intenção, que é o pensamento ou a visualização do mago, atua no planetério e move as energias que irão produzir um efeito. Na apometria acontece a mesma coisa. O operador tem a intenção pelo pensamento, visualização, que vai atuar no planetério e vai mover as energias para produzir um efeito. Então, a magia vai ter uma influência remota e vai entrelaçar o mago e a pessoa-alvo. Na apometria também a gente faz o tratamento remoto, um tratamento à distância, onde a mesa apométrica, que é o operador, e todo o grupo de médiums vão se entrelaçar no espaço-tempo com o paciente ou consulente, que é a pessoa-alvo. Além dessa conexão energética, outras energias serão atraídas, sejam cósmicas, sejam de entidades espirituais, dos mentores espirituais, ou de outras consciências com o propósito de auxiliar. Então, tem um efeito cumulativo, pois todas essas energias vão estar direcionando a intenção para criar um efeito desejado. Além, é claro, das egrégoras e das formas pensamento em torno da apometria. Os utensílios materiais que são utilizados na magia são apenas um suporte psicológico para o subconsciente. E estes artefatos magísticos, materiais aqui da matéria, né? Os utensílios que o mago utiliza aqui na Terra, são apenas uma linguagem simbólica. Então, quando um operador vai atuar numa magia no plano astral, os mesmos artefatos que tem neste plano astral são também linguagem simbólica, são também um suporte psicológico. E o queimar esses artefatos também é a simbologia da limpeza. Então, não precisa ter nenhum ritual, nenhum processo ritualístico para desfazer uma magia no plano astral. Num ritual mágico, existe uma troca energética. Geralmente pede-se algo para receber algo. Por exemplo, as velas, o ritual, as ervas, as plantas, as orações, as bebidas vão gerar um pouco das energias que serão doadas ao universo ou às entidades, em conjunto com o magnetismo pessoal de cada um que está ali produzindo esse ritual. Com esses fluidos, as entidades vão produzir os efeitos desejados ou realizar o pedido. Então, todo ritual terá uma troca energética. Mas alguns podem entender essa troca energética de uma forma um pouco preconceituosa. Mas se a gente pensar que nós aqui trocamos energia o tempo todo sem conhecimento, inconscientemente, trocar energia então num ritual não é tão assustador
Desta forma, a gente tira um pouco do véu sobre o monstro da magia, entendendo que no ritual que a gente vê no plano astral acontece trocas energéticas, trocas por afinidades, por similaridade. Então fica mais fácil a gente produzir um tratamento em cima disso. Então, resumindo, a troca energética na magia acontece para se conseguir algo. Então, o mago, ele vai doar, ele vai oferecer aquela energia dos materiais condensadores energéticos que ele coloca no seu ritual, oferece essa energia às entidades em troca de algo que eles possam receber essa energia e ofertar algo a esse mago. Então, é uma troca. No dia a dia, a gente troca simplesmente para reposição. Aqueles que têm mais transferem para aqueles que têm menos energia, no intuito de adquirir um equilíbrio energético. É claro que tem aqueles que sugam mais do que deviam, pois necessitam muito. Então, tudo no universo se movimenta em direção ao equilíbrio. Até aquelas pessoas que estão sendo vampirizadas excessivamente por obsessores, por vampiros energéticos, se isso está acontecendo, mesmo negativamente, é em busca de um equilíbrio. Provavelmente essa pessoa está com um excesso, um excedente de energia, então atrai aquele vampiro que vai se utilizar disso em seu benefício e, ao mesmo tempo, retirar o excesso que tem na pessoa. Então, tudo, seja negativo, positivo, tem um propósito. O propósito do equilíbrio. Na apometria, a troca energética acontece da forma que os médiums doam seu excedente de energia para o trabalho apométrico, para o tratamento do consulente. Então, ele vai estar ali doando, que geralmente o médium acumula o ectoplasma e ele precisa de trabalhar com esse excedente. Então, a gente doa essa energia, o propósito do tratamento do consulente, do tratamento dos sofredores, dos obsessores envolvidos no campo do consulente. O médium estará doando a sua energia e o que ele vai receber em troca, se é uma troca? Ele vai estar recebendo o equilíbrio, porque vai estar doando o seu excedente e vai estar ao mesmo tempo também recebendo um tratamento, pois quando nós tratamos o outro, nós tratamos a nós, lembrando do princípio do espelho. Então, tudo no universo são trocas. E a bruxaria, quando aparece na apometria? A bruxaria ela é um misto de métodos de magia clássica, como a magia celta, Wicca, xamanismo, etc. E práticas de magia natural, que é o uso de velas, incensos, ervas, banhos, poções. E eles cultuam entidades pagãs em geral. A alta magia, ela já vai exigir um desenvolvimento intelectual juntamente com um desenvolvimento psíquico. Utiliza-se de técnicas de rituais mentais e sexuais voltados para o desenvolvimento espiritual e contato com os mundos ou planos superiores, com manifestação externa ou não no plano físico. É um procedimento mais cerimonial. A Wicca é um aprimoramento do sistema de feitiçaria, é uma religião bem organizada, sistematizada, sendo que nela se aboliu a prática de sacrifícios animais que era frequente na feitiçaria. No caso, se no campo tiver uma feitiçaria, uma bruxaria envolvendo sacrifício de animal, nós vamos fazer todo aquele procedimento para espírito sofredor da mesma forma com o animal. Pedir às equipes de espíritos zoófilos do astral, de veterinários do astral, para socorrer naquele bolsão de memória aqueles animais, aquelas forma pensamento de animais ou aquelas memórias de animais, fazendo toda a tratativa nesses animais, recolhendo e encaminhando ao hospital veterinário no astral.
É o mesmo procedimento de um sofredor e transmuta depois todo o ambiente, trazendo os elementais da natureza. A magia enoquiana é uma magia baseada na língua dos anjos, em especial o enoquiano. Essa magia tem muito contato com elementais, anjos, demônios. O druidismo, que pode ser resumido como um culto à mãe natureza em todas as suas manifestações rituais. Então a gente deu uma pincelada em todos os tipos para que o operador de mesa apométrica tenha uma base de conhecimento do que se apresenta no campo de um consulta a respeito de magia. Independente do tipo de magia, sempre na apometria nós vamos pedir o acompanhamento de uma egrégora especial, de uma equipe especial de conhecimento do que está acontecendo para que no astral possa nos auxiliar a reverter esse processo magístico, de feitiço, etc. Quando de encontro com um mago, um feiticeiro, um bruxo, uma bruxa, dependendo da rebeldia, nós vamos conter, adormecer e encaminhar essas entidades. Revogar acordos, contratos, rituais, pactos. Também pedimos uma equipe especializada neste intuito. Desintegrar todos os artefatos magísticos. Geralmente utilizamos os elementais do fogo, o vento solar, queimando e desintegrando tudo isso, apagando rastros, endereço e assinatura energética. Os comandos que a gente dá do lado de cá são esses comandos simples, mas do outro lado, o processo é muito mais complexo, onde as equipes vão atuar com todo o seu conhecimento. Com o Mago Negro, nós temos que utilizar, como já foi dito em outro vídeo, a inversão de spin, formação de um intenso campo magnético que provoca a modificação no momento angular dos spins do corpo astral do mago. Isso vai fazer com que ele leve um choque que ele se desmonta como um bloco, caindo em completa inconsciência. Falando um pouco mais do Mago Negro, que existe uma insegurança muito grande com relação à tratativa desse ser, ele é um espírito que utiliza a magia de forma negativa. O termo negro não se refere à cor de pele, vamos deixar isso claro, mas sim a uma conotação adotada por diversas escolas e filosofias que agregam ao termo magia a designação branca, quando se trata de magia para auxílio do próximo, e negra, quando tem o intuito de prejudicar. Esse mago negro, muitas vezes, ele se prepara durante anos, décadas, centenas e até milênios. Ele tem uma preparação em magia e conhecimento. Ele possui todo tipo de conhecimento, do bom, do mal, mas ele optou por utilizar o poder de forma negativa. Condutas de desobsessão antiga utilizavam da essência boa desse mago, porque todos nós temos uma essência boa. Temos nossa essência divina, né? Temos nosso aspecto divino que vibra em nós. Então, antigamente, nas mesas de desobsessão, perdia-se tempo conversando com esse mago, tentando trazer a sua essência à tona, a sua essência boa à tona. Mas ele, em sua defesa, muitas vezes, fechava seu chakra cardíaco, impedindo que as energias de amor chegassem até ele. A técnica de sintonizá-lo com Cristo, com amor, pode ser que consiga deixá-lo mais maleável. Mas se não, não precisa se perder tempo e sim trazer a equipe especializada que vai adormecê-lo e encaminhá-lo ao hospital para tratamento de consciência. Quando se consegue trazer essa essência divina nele, antes de encaminhá-lo, a gente pede que retire tudo que deixou com o consulente, que revogue todos os pactos e rituais, retirando suas pedras, colares, artefatos magicos e tudo mais. Bom, cada caso é um caso e o operador vai ter a intuição necessária para desenvolver esse tratamento. Quando se retira seus artefatos, como os colares, cetros, anéis,
pedras no frontal, braceletes, etc., retira-se os poderes, porque, como vimos, esses artefatos produzem um efeito psicológico, um efeito de simbologia muito importante no poder desse mago. Então, retirando, a gente retira o seu poder subconsciente. A cromoterapia vem ajudar também. A utilização da luz prata mais a violeta vai retirar todo o poder mental. O branco, resplandecente, cintilante, vai limpar e purificar. Depois que encaminhar, deve-se tratar todas as consciências envolvidas, que vão ter muitos soldados, muitos trabalhadores hipnotizados que trabalhavam ao seu comando. Então, encaminhar todos, transmutar todo o bolsão de memória, todo o bolsão de magia, fechar essa frequência, apagar rastros, endereço e assinatura energética. Vou deixar na descrição do vídeo os procedimentos básicos para o tratamento desse tipo de consciência. Lembrando que cada caso é um caso, nem sempre precisa fazer uma ou outra coisa ou fazer tudo. Bom, então resumindo, a magia é um sistema psicodinâmico que utiliza a mente subconsciente para alcançar resultados físicos ou obter informações. No caso, no astral, resultados astrais, né? Utilizando a energia densa humana. Então, os princípios básicos de um mago, de um operador de mesa apométrica, é o controle da mente, aprender a dominar a mente consciente, subconsciente, para evitar bloqueios e direcionar as energias de forma eficaz. Uso de símbolos, os símbolos, né, como a geometria sagrada, alguns símbolos magísticos, sigilos, são ferramentas que conectam a mente consciente e subconsciente, permitindo que a intenção aconteça. Então, é como se fosse uma muleta, facilitando o que se deseja. Então, esses símbolos vão unir mente, emoções e imaginação. E fechando tudo na lei de causa e efeito, que tudo o que acontece é resultado direto das crenças e ações do indivíduo. Então, se uma pessoa acredita que um ritual prejudicou-a, ela tem razão. Se o operador confia que sua técnica vai desfazer o ritual, ele tem razão. Se a pessoa, o consulente que vem fazer a apometria, confia que aquilo vai te ajudar, vai desfazer uma magia, ele tem razão. E essa magia se desfaz, porque no final o universo é mental, como eu sempre digo. Porque a energia cósmica universal, ela pode ser acessada e utilizada livremente por todos sem restrições. Só vai depender das crenças individuais. Então existe uma relação entre o indivíduo e a energia que é explicada da seguinte forma: você é igual às suas crenças, que é igual à sua energia. Isso significa que tudo o que acontece na vida de uma pessoa é resultado direto de suas crenças, sejam conscientes ou inconscientes. A mente subconsciente, que é ilimitada e criativa, executa fielmente as instruções que recebe, sejam elas positivas ou negativas. E a magia vem assim, criar mudanças e alcançar objetivos.